e eu dou valor a isso. Então eu quero falar, deixa eu pensar um pedacinho da história de radialista. A gente precisa ter um foco. Acho que assim, de todos os estudos que eu fiz, áudios com mais de 3 minutos não funcionam. Objetividade, fato. Isso é uma coisa válida para quem escreve. Se escrever um post no seu blog de 4, 5 páginas, ninguém vai ler até o final. Pode até ler que for muito interessante, mas eu não sou jornalista. Mas uma manchete bonita, uma primeira coluna escrevendo o documento que você quer falar, o resto vai ser legal. Então, áudio de até 3 minutos é fundamental, porque o que a gente está falando é que a gente vive numa comunidade. Não, assim, um caminho, pode ser mais, pode ser menos, é cada um. Isso é moda. Você tem que passar suas informações antes dos 3 minutos. Exatamente, eu faço faculdade de jornalismo, tenho aula de jornalismo em 30 minutos para fazer matéria. A questão é, podcast não é rádio. Podcast não é tanto o volume de informação ou de leitores que importa, é a intensidade da minha relação com eles. E aí a coisa muda. Eu posso ter 1 hora de podcast, mas se eu tiver os meus ouvintes gostando daquilo, vai ser uma relação muito melhor do que se eu tiver milhões de ouvintes, tem só 10. Bacana, mas se você não passar essas informações de cara, até o cara que gosta de você, vai falar, eu gosto tanto dele, mas foi tão chato no começo. Aí, ou então o cara vai fazer uma load tudo e vai começar a ouvir lá para 45, 50 minutos. Eu não sei interromper e começar a falar. Eu queria falar assim, complementando o que o Gustavo está falando, que eu acho que o sucesso do podcast é a questão da distribuição. E a forma de você ouvir, porque a diferença do rádio é que você tem aquele negócio da. Você é obrigado a assistir o programa teoricamente no horário que vai passar. Podcast não, você baixa no seu RSS a hora que você quer, e aí eu agora você pode, no carro, ou sei lá onde você estiver. Pode pausar. E essa é a grande vantagem e uma das razões de sucesso. É claro que esse negócio do relacionamento entre o podcaster e o ouvinte, esse tipo de coisa, mas isso não vai dar razões de sucesso. Eu acredito nisso. Né? Outra vantagem também é que você não fica dependendo de uma rádio dar espaço para você. Você é deputado. Eu posso fazer uma pergunta só para provocar um debate? Qualquer um é capaz de fazer um podcast? Não, não. Não quer dizer que vai ser uma coisa. Qualquer um treinado pode fazer um blog. Tem gente que fala muito bem e escreve muito mal. Tem gente que escreve muito bem, mas para falar. Eu acho que você tem que ter o trabalho de pensar em alguma coisa, se aprofundar e escrever. Já o podcast, você tem que, digamos, você perde 1 hora gravando, mas, por exemplo, você trabalha 8 horas por dia, você passa 10, 12 horas editando ele. Como é que você vai encaixar tudo isso em uma semana? Se você for treinado, se você parar, se alguém parar você ler, você é treinado, edita e melhora qualquer coisa. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasce sabendo nada. Todo mundo, com boa vontade, igual o Disney dizia, você contrata o sorriso e treina técnica. Com boa vontade, você aprende qualquer coisa. Isso é fácil. Eu não sei se tem aqui no Brasil, mas também tem uma revista, não interessa, blog, podcast. Não, é blog e podcast. Não, é uma revista, uma publicação, tem uma periodicidade, é blog e podcast mesmo. Cases de sucesso, tutoriais. Então, é americana a revista, é americana. Então, tem aquela coisa também que você vai gravando, o primeiro episódio você demora anos para editar, mas aí no 10 você nem edita, mas você grava e já põe no ar e já sai certinho, né? É fantástico também. Então vamos passar um passo adiante. Qualquer um pode fazer um blog, a gente vai fazer qualquer coisa. Não vai me lembrar. o mundo não pode fazer um podcast. Oi? O mundo não Não pode. pode, é verdade. Ele pode fazer um videocast. Então, gente, isso aqui é novas mídias. Blog, hoje eu falo assim, quando eu falo no meu site, né? Eu não falo no blog, eu falo no site. O cara não pode. Site, blog, mas podcast, agora também. O que eu quero então entender é o seguinte, nós consumidores podemos divulgar o nosso conteúdo, nosso conhecimento através de quê? De
blog, no podcast, no videocast, no que mais cast for inventar aí. Né? Acho que ele pode pensar o seguinte: qual é o melhor caminho para ele ser um bom formato? Né? No nível técnico, 3 minutos, 2 minutos, não sei. Mas como a gente pode fazer com que efetivamente esse canal seja um canal de comunicação efetivo? Né? Pensando do lado de quem está lá de lá, né? Que normalmente é a grande maioria. Buscando pessoas. Quem ouve o podcast da Bia não está só por causa do assunto, está porque é a Bia. Isso é muito importante. É verdade. Olha quantas pessoas vão atrás da Bia. Ela fala que os celulares precisam atrás dela. E essa relação do ouvinte com o apresentador do podcast, que faz o podcast Mas também quem é a mais Bia? Eu efetiva. falei, como você não tem no podcast? Eu sou a celebridade. Agora, a Liliana.com.br, lá no blog de São Paulo, ela falou uma coisa engraçada, que agora o Gustavo está falando, por que você vai ouvir a Bia? Porque, sei lá, todo mundo segue a Bia. Ela falou uma coisa engraçada que agora é besteira que eu falar isso. Não, ela falou assim, quem lê, falando sobre blogs, na verdade, mas sai um podcast. Quem lê blog de mulher, ou é viado, ou quer comer, a blogueira, entendeu? Então, é besteira. Eu não falo, eu não falei. É engraçado, entendeu? Na verdade, você falou que é. Obrigada. Eu leio muito, eu ouço muito podcast, eu não faço a menor ideia do que a pessoa faz, mas eu leio todo o conteúdo, eu leio de meia hora, eu ouço de meia hora, 1 minuto que ele falar, é um áudio de escreve que é uma palavra, de 3 minutos, curso de inglês, curso de francês, assim, de assuntos de ciência, de várias coisas. Não é só mulher que lê. Depende do conteúdo. Você não imagina o quanto de pessoas, e não são as pessoas que vêm procurar o seu conteúdo. Eu falei brincando. Eu leio desde o começo lá. Como você pode comprovar essa coisa na Bíblia? Às vezes você está ouvindo e você fala, qualquer coisa para mim ouvir. Viu, Ricardo? Você falou um negócio agora que até Eu para. tenho audiência, pelo menos masculina, mas eu também tenho. Eu falo de tecnologia, eu não falo de unha decorada. Eu também acredito em doença, Papai Noel. Só que o que mais me dá um feedback com que eu saí do âmbito de podcast, de cabelo horário, mas são mais mulheres. Então, assim, eu leio, vou e tal, mas eu não entendo nada. E ninguém explica de uma maneira clara. Eu não quero saber, eu ficar lendo, essas coisas, eu quero uma coisa prática no meu dia a dia. Eu sou médica, sou arquiteta, eu não quero ficar lendo, eu quero usar isso para fazer tal coisa. E eu vou lá e explico. Muitos me procuram por e-mail, mais como eu tenho hoje no e-mail. Tenho 50, 200 minutos por semana, só que exige uma resposta direta, porque eu tenho que estar respondendo. Então é complicado isso. Geralmente uma pessoa assim, olha, eu faço tal coisa, não é. Apesar de ter mobilidade, gente, não vão acreditar, não é gente, gente é profissional liberal, estudante, professor, é gente normal, gente comum. Gente normal, não é Aproveitando o gancho, o fato de você gravar um podcast, a pessoa falou na roda passada, o fato de você gravar um podcast, fazer o blog, ela abandonou sua carreira como dentista? Ela ficou conhecida e o pessoal falou, vou. Não, porque muita gente grava, escreve blog, ou me falaram, escreve blog, ou faz podcast para o seu nome ficar conhecido na mídia, né? Eu queria saber, no seu caso, teve alguma... Eu estou indo morar em São Paulo agora, cansei de dizer não para um monte de ideias, projetos legais, e o meu sonho, falo isso com tanta gente no blog, trabalhar com idosos e fazer exportadores de unidades especiais. E não tem, é muito difícil de você divulgar, tem preconceito, falta pessoal especializado. Então, a partir do momento que eu fiquei conhecida, os meus leitores vão falar, poxa, o sogro e tal, eu não sabia que tinha esse problema, tal, sabia que isso atendia em casa, ou o pai do meu amigo, muito Alzheimer hoje, gente que conheceu o blog, gosta de hoje, acaba indicando com outras pessoas, olha, eu tenho um caso assim na minha família, assim, e Curitiba ainda mais
fechado para isso, no Brasil inteiro, muito em São Paulo mesmo. Então eu falei, eu estava complicado, eu não vou ver semana para comecei a largar consultório aqui, para ficar só como auxiliar, que é o que me realiza profissionalmente como pessoa. Então eu não posso dizer jamais que foi graças a blog, podcast, tudo isso, senão eu não conseguiria jamais fazer, porque não tem espaço. A não ser que seja uma pessoa de faculdade, que tem anos de carreira, então, claro, já tem um nome no mercado, não é o meu caso. Então,